Olá família, graça e paz abençoados. Graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua participação, obrigado pela parceria de sempre. Deixa teu like, compartilha aí a mensagem e vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero falar sobre esse tema aqui, abençoados. Graça sem graça. Quando a graça se torna sem graça. Jesus de Nazaré, ele falando para os seus discípulos, ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de uma cama. Não pode colocar a luz debaixo da cama. Ela tem que ser colocada no velador, em um lugar alto, para que todos aqueles que venham passar na casa venham enxergar a luz. A luz precisa iluminar. A luz precisa clarear. Jesus também dizia, usando aquela figura de linguagem, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo e também o sal da terra. Se o sal se torna sem sabor, insípido, para nada presta. É sal. Mas se ele perde a essência do sal, para nada serve. Disse Jesus, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, o que adianta você, usando aqui uma figura de linguagem do tempero, né? O que adianta você preparar aquele panelão de cozido? Hein? Ô glória, aleluia! Preparar aquele panelão de cozido e carne e verdura e tal, e aquela coisa toda. Mas se você não colocar o sal, porque o sal, ele não é saboroso, claro que não. O sal é salgado, olha o mistério. Então o sal, ele é o ativador do sabor. Ele realça o sabor das outras coisas, né? Não é isso? Ou estou enganado? Cadê os cozinheiros aí, as cozinheiras? Então o sal, ele realça o sabor. Então o sal em si, você não vai conseguir comer uma colher de sal. Nem meia colher de sal você não vai conseguir comer. Agora, esta meia colher de sal dentro de um panelaço de feijão faz toda a diferença. Porque o sal vai realçar o sabor. Então Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês que vão realçar o tempero. Agora, se esse sal está sem sabor, ou seja, se ele não faz a função que ele deve fazer, se ele não salga, para nada presta, a não ser pisado pelos homens. Assim é a graça de Deus, irmãos. E você logo curto e grosso, desculpe aqui, mas eu quero ser taxativo nessa mensagem. Assim é a graça de Deus. Muita balela com o nome de graça, muita pregação com o nome de graça, muitas mensagens em nome de graça, muito conhecimento da graça, mas se esta graça não ilumina, se essa graça não te transforma, se essa graça não sara a tua alma, se essa graça não te converte verdadeiramente ao Cristo ressuscitado, ou seja, a mensagem que é luz, vai servir para quê? O sistema religioso, eles pregam contra esta graça, eles nos chamam de esta hipergraça. Esse título de hipergraça, eles classificam que nós dizemos que somos salvos pela graça, então vivemos, entre aspas, na visão deles, que nós devemos viver de qualquer jeito, porque afinal de contas é a hipergraça que nos salvou, porque você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Exatamente, você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo, porque a salvação é pela graça. Agora, eu entendo também que quando eles classificam, o que eles não podem generalizar, mas às vezes eles acabam generalizando, é porque existem muitas pessoas que, embora tenham um conhecimento vasto da graça de Deus,
mas não tem uma vida nesta graça. Esta graça não liberta aquele que não quer ser liberto das suas atividades, ou seja, das suas paixões carnais. Eu conheço muita gente que senta e pega a Bíblia e prega a graça e convence, mas não é convencido pela mesma. Pessoas que dizem assim, irmão, mas aquela pessoa pregava tanta graça, aquela pessoa falou da graça para mim, aquela pessoa tem um conhecimento profundo, aquela pessoa começa a falar do evangelho da graça que chega a causa, sabe? Mas eu conheço aquela pessoa não vive nada daquilo. Entenderam? É uma graça sem graça. É uma graça sem vida. Não estou falando aqui de rotar a santidade. Não estou falando aqui me siga como exemplo de perfeição. Que isso, irmão? Eu estou falando de comprometimento, de responsabilidade, de consciência. Somos falhos, erramos, na carne todo mundo é fraco mesmo, mas há uma consciência que esta graça precisa ser valorizada, esta graça precisa ser abraçada, o evangelho da graça de Deus, a revelação desta graça não pode ser algo banal, inútil, fútil. O que é isso, irmãos? Porque eu descobri que na graça eu não sou mais adorador em templos religiosos, porque eu não sacrifico, porque eu não dou dízimo, porque eu não como a chamada Páscoa que eles chamam de Santa Ceia, porque eu não jejum. Agora esta graça é uma graça lá vão ter, uma graça que eu vou viver ao meu próprio entendimento. Que é isso, irmão? A graça não é sua, a graça é de Cristo, a graça é de Deus. Não, porque independente do que você faça ou deixa de fazer, Deus criou todas as coisas mesmo e Deus sabe de tudo mesmo, então Deus não vai te cobrar ou te responsabilizar por algo que Ele mesmo determinou. Não confunda determinação espiritual de Deus, eleição, com atividade carnal, com escolhas humanas. E os engraçadinhos que estão por aí no nosso meio, espiando a nossa liberdade, para se cobrirem, usam a palavra da graça para dizer, mas Deus sabia, porque Deus é onisciente. Querido, na lei também Deus era onisciente, todavia, entretanto, Ele dava responsabilidade para o povo. Na lei também não existia salvação eterna pelas obras. E Deus sempre foi soberano, onisciente, onipotente, onipresente, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só que Ele sempre responsabilizou os homens pelos seus atos, pelas suas escolhas. E diz que enquanto houver dia e noite, haverá plantio e haverá colheita. Tudo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Caim, o pecado jaz à porta. A escolha é sua, cabe a você decidir. Adão, por que comeste do fruto que eu ordenei para que não comesse? Mas Adão já foi colocado lá para queda. Eu sei, porque ele era um vaso de desonra. Mas a responsabilidade humana está dentro de uma consciência humana. Não tente misturar as coisas. Eu tenho consciência que eleição eterna, vida eterna pertence a Deus. O Senhor conhece os que são seus. Quem Ele predestinou para a eternidade é para a eternidade. Quem vai para a perdição no sentido de não permanecer eternamente, Ele também já sabe, mas dentro de uma consciência humana, Ele distribuiu até para o ateu o que é certo e o que é errado, e não vem a responsabilizar Deus. Então é porque você está pregando distorcido, porque nós que pregamos a graça, entendemos que Deus determinou tudo. E quem prega a lei também sabe que Deus também determinou tudo. Não, porque nós que pregamos a graça, está escrito lá em Isaías 45, 7. Porque, e tu prega a graça e está se baseando em Isaías 45, 7? Que Deus criou a luz e as trevas, o bem e o mal, a paz e a guerra, Ele criou todas as coisas. Mas está fora do contexto. Entenda o contexto. Porque Davi disse no Salmo 119
Antes de ser formado no ventre da minha mãe, ainda em forma, o Senhor já determinou todos os meus dias. Ele está falando de quantidade de tempo de vida, não está falando de atitudes, de ações, de trair e de adulterar com Betseba e matar Urias. Hein? Eu sei que Deus determinou o tempo, o dia do meu nascimento e já determinou o dia da minha partida. A escolha espiritual é dele, nós somos filhos porque ele nos escolheu. Agora, conscientemente ele me deu, ó. Aí você fala que graça é culto racional. Mas na hora de encher a cara de cachaça, de droga, fazer asneira da vida, brigar e criar confusão, e alguns que se dizem pregadores da graça, pasmem, ao ponto de dizer que até o estuprador, o ladrão, o assassino, está fazendo aquilo que Deus determinou que Deus quer. E eu não estou nem falando aqui de vontade soberana de Deus e vontade permissiva. Não é vontade permissiva de Deus, não, é tua vontade mesmo. Tomem cuidado com esta graça sem graça. E tem pregadores que só têm conversa fiada, mas não tem compromisso com Cristo, com esse Cristo da graça. O sistema religioso também chama a graça barata, a graça que não se esforça, a graça, claro, que não sacrifica, certo? Mas uma graça libertina, licenciosa. Se você não concorda com esse conteúdo, irmão, eu só estou na graça, mas do jeito que você prega eu não concordo. Simplesmente cancela a inscrição e vai para outro canal ouvir graça carnal. Porque se a graça é espiritual, nós compreendemos espiritualmente. E não venha dizer que... Não, porque o culto é espiritual, porque a minha vida é o espírito, mas você está em um corpo físico e aqui habita o Filho de Deus. E como é que o Filho de Deus, a partir do momento que ele conheceu o Evangelho, ele deve viver, ele deve proceder? Vamos usar aquele que foi o pregador aos gentios, Paulo. Por que é que Paulo pregava graça e Paulo não pregava libertinagem? Não, irmão, porque tudo... Não, Paulo não pregava libertinagem. Paulo não foi o primeiro apóstolo, não foi o apóstolo enviado aos gentios? Paulo não foi aquele que Deus levantou para pregar o evangelho da graça? Se Paulo não pregou libertinagem, por que os pregadores da graça hoje vão pregar libertinagem dizendo que Deus já sabia de tudo, então tanto faz como tanto fez? Que graça é essa? Graça sem graça. 2 Coríntios capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão, irmão. Versículo 3 diz assim, olha: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O ministério da graça, a mensagem que ministramos, não pode ser censurado, irmão. Paulo disse, Gálatas capítulo 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus. Aí Paulo falava do contexto da lei, porque se a justiça segue da lei, provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Mas a expressão não anulo a graça de Deus, muitas pessoas têm anulado a graça de Deus não pela prática da lei, mas pela licenciosidade carnal, pela libertinagem. Desfazem dos conselhos da graça, da revelação da graça, e atribui tudo ao mundo perfeito espiritual, esquece de viver na prática.
o que foi que Paulo disse a Tito? Capítulo 2. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ver. Cuidado com essa graça sem graça. Tito. Olha lá. Tito, capítulo 2. Amém? Se você concorda aí, deixa teu like. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Que tipo de salvação? Espiritual? Não. Salvação na educação, na transformação. 12. Ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às impiedades e às paixões carnais. E agora? Então, amados, o evangelho da graça tem virado moda, e se nós não cortarmos o mal pela raiz, no sentido de termos uma base, ou seja, seguir o fundamento da graça, daqui a pouco você vai ver um monte de gente saindo do sistema, um monte de gente que tinha medo do diabo, medo do capeta, medo disso, medo daquilo, tudo cheirador de cocaína, prostitutos, beberrões, ladrões, mentirosos, injustos, profanos, agressores, tudo carnal, tudo praticando obra da carne. Mas quando você parar para conversar, ó a lábia, conhece a graça de Gênesis e Apocalipse. Oi, irmão, graça de Gênesis e Apocalipse, modo de falar. Conhece a graça ponta a ponta, conhece todas as epístolas de Paulo. E daí? Paulo disse: a ciência incha, o amor edifica. Se eu não tenho esse amor para com Deus, como eu vou ser edificado pela ciência da graça? A graça é uma ciência que me edifica em amor. Mas se eu não tenho amor para com Deus, essa ciência da graça não me edifica. Se torna apenas ciência que incha. Como a letra que mata a lei, ou matava, a ciência incha sem o amor que edifica. A graça sem graça. A graça barata. A graça, ela não tem sacrifício, mas ela valoriza o sacrifício feito na cruz. Você não se torna santo. A graça revela o santo que há em você, o que é você. A graça, ela não converte perdidos em salvos. A graça, ela limpa o salvo e mostra que ele nunca foi um perdido. A graça não converte perdidos em salvos. A graça limpa o salvo e mostra que ele nunca foi um perdido. Pegou? A graça dá esse sabor, te valoriza, mostra a perfeição de Deus na tua vida, mostra as bênçãos de Deus na sua vida. Mas quando você abraça esta graça, quando você honra esta palavra, volto a repetir, não estou dando uma de santarrão, mas todos os dias, ao falar desta graça, a minha consciência e a minha mente se enche de temor. Não é um jugo pesado de servidão, onde o irmão Elcio agora vai ficar correndo para orar mais, Não é isso.
É uma limpeza pela palavra, diariamente, é uma consciência. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não devo fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quem está entendendo? A graça não é para te tornar um religioso, um fanático. Mas a graça também não te torna um libertino, um carnal. A graça te libertou de um sistema. Mas ela não te libertou do compromisso de Cristo. Ela não te libertou do temor de Deus. Pelo contrário, a graça gera temor. Paulo disse aos Filipenses, eu me alegro porque não só na minha presença, muito mais na minha ausência, vocês estão efetuando a salvação com temor e tremor. Quem está entendendo? Mas essa palavra, em graça, já não surte efeito na vida dos carnais. Pessoas que há 2, 3 anos atrás estariam aqui agora dando like, batendo palma e dizendo glória a Deus, migraram para uma graça falsificada, libertina, licenciosa, onde tudo é liberal. Não confunda ser livre em Cristo com ser livre para você fazer o que bem você entende. Ah, mas eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quiser. Então você não pertence a Ele. Você não pertence ao Deus Criador. Porque o Deus Criador, Ele corrige, disciplina o filho que ama. E se está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Agora, existem muitos bastardos pregando a graça. Existem muitos bastardos falando da graça. Mas não aceita a disciplina do pai. Prega a graça, mas não aceita a disciplina em graça. Prega a graça, mas não aceita a exortação em graça. Como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O caso é sério, irmãos. Eu me preocupo muito com a geração gracista, universalista, onde confunde ou confundem liberdade em Deus com libertinagem em carne. Não anulamos a graça de Deus. A graça, ela é educadora. Queira você ou não, a graça é a graça que limpa, que sara a mente, que salva a consciência, que muda o caráter, que transforma o coração. Fora disso, é uma graça sem graça. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Graça e paz. Até o próximo encontro, permitindo o Papai do Céu. Fui!